Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 4 ações para vocês se aposentarem já, pessoal. Ou seja, viverem de renda na Bolsa de Valores, tá? Acredito que viver de renda seja o sonho de várias pessoas, inclusive eu. Chegar a um patamar onde você não precisa mais trabalhar e apenas o rendimento dos seus investimentos já custeiam toda a sua vida é algo maravilhoso, pessoal, né? Não existe coisa melhor do que isso. E aí vão 4 ações que tem de trazer esse potencial para você no longo prazo. E detalhe, são 4 ações que além de pagarem bons dividendos para vocês com tranquilidade, elas têm um altíssimo potencial de valorização, ou seja, de multiplicar o seu capital em várias vezes no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Para vocês terem uma ideia, eu invisto também 100% na parte de ações. E a minha carteira, ela é concentrada em poucas empresas. Perceba aí que eu tenho 6 ações na carteira total. E essas 4 que eu vou citar aqui para vocês, elas integram a carteira de ações aqui do canal. E eu obtive uma rentabilidade muito acima da média na minha carteira, né? Fazendo com que eu possa multiplicar o meu capital em muitas vezes longo prazo. Somente para vocês terem uma ideia, eu já estou chegando a quase 200 mil investidos, tá? Vamos fazer um cálculo simples aqui, vamos arredondar essa conta de uma vez? Se eu colocar 200 mil investidos nessa carteira, há uma rentabilidade média de 20% ao ano, uma rentabilidade conservadora, tá? Pra gente não ficar tão otimista aqui. Um aporte mensal fixo, tá? Que você realize nessa carteira durante 10 anos, geralmente é o prazo que a pessoa tem para se aposentar nos investimentos, 10 anos, vamos supor. Vamos ver quanto de patrimônio que essa carteira vai ter lá no longo prazo. Vai ter 2 milhões de reais, pessoal. Isso colocando uma rentabilidade de 20% ao ano. Se eu pegar uma bolsa em baixa, eu posso conseguir muito mais que 20% ao ano durante um certo período. Quem sabe 45%, 50% ao ano. Pessoas que pegam a bolsa em baixa conseguem sim uma rentabilidade dessa, tá? Isso já seria suficiente para multiplicar basicamente 200 mil reais em 10,7 milhões de reais. E aqui, pessoal, o jogo muda, tá? Quem já tem 10 milhões investidos consegue uma renda total de 100 a 110 mil por mês com muita facilidade. Agora imagina alongando esse prazo para 30, 25 anos, tá? Aí de fato você já zerou o jogo. Em 10 anos você já zerou o jogo. Se você fizer bons investimentos, fazer aportes, consequentemente você já consegue uma rentabilidade bem acima da média, tá? A primeira ação dessa lista, pessoal, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu acho que o setor bancário aqui no Brasil, pessoal, ele tem um altíssimo potencial de te trazer ali tanto tranquilidade como bons dividendos e um bom potencial de valorização. Para primeiro de conversa que o setor bancário detém uma espécie que a gente chama de oligopólio aqui no país, tá? Principalmente no Brasil, que é um país emergente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os bancos não têm tanto poder. Como assim, Pablo, não tem tanto poder? Mas lá tem bancos muito grandes. Bank of America, JP Morgan, né? Mas, pessoal, a concorrência nos Estados Unidos é muito grande. Aqui no Brasil, o poder do crédito, mais de 70% de todo o crédito aqui no Brasil, está concentrado em 4 grandes bancos, tá? Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. E eu me arrisco a dizer de que os bancos mais poderosos e inquebráveis que temos aqui no Brasil são 2 deles, que é o Itaú e o Banco do Brasil, tá? Sem esses bancos, o Brasil entraria numa crise financeira irreversível. Então, por isso que eu trouxe o Banco do Brasil para vocês. Já pela questão da segurança, é um banco inquebrável. Já passou por várias trocas de moeda, já aguentou uma inflação de 2.000% em 1900 e bolinha, tá? Então, de fato aí, é um banco muito, muito poderoso, que não é qualquer crise que vai quebrar. E detalhe que o governo jamais deixaria isso acontecer, né? Basicamente, o Estado salvaria o Banco do Brasil, como sempre salvou até hoje. E hoje é um dos bancos mais baratos que temos na Bolsa, se não o mais, tá? Porque hoje temos um PVP de 0,69 para Banco do Brasil. Isso aqui é um PVP muito baixo.
Perceba que a média do banco é negociar em uma vez. Então, já olhando para potencial de valorização, somente com o Banco do Brasil, você já conseguiria ter uma alta somente para ele regredir na sua média histórica em 44,92%, tá? E detalhe que se o banco passar por um período de valorização expressiva, ele poder negociar em 1,5, 1,6 até 1,7 PVP. Dividido por este PVP atual, temos um potencial de alta de 127%. O banco poderia dobrar na cotação se ele voltasse a ser negociado pelas médias que ele foi em 2016, em 2017 e em 2018, tá? Então perceba que o Banco do Brasil está muito barato. Fora que hoje, mesmo com a queda de lucros que o banco tem enfrentado relativo ao agronegócio, o índice de lucratividade do Banco do Brasil está superior ao daquela época. Aquela época ele lucrava 10 bi por ano. Isso aí dá mais ou menos uns 2 bi por trimestre, tá? Lucrava bem menos, pessoal, ROI bem baixo e ainda assim o mercado pagou múltiplos acima de uma vez valor patrimonial. Hoje o Banco do Brasil lucrando o dobro do que lucrava naquela época e está sendo cotado em 0,69 de PVP. Então você já observa um desconto. E ele perceba que ele pagou uma média de 8 a 8,5% de dividendos, tá? Fazendo com que você tenha uma perenidade muito grande, uma aposentadoria na sua carteira muito acima da média. Então acho que o Banco do Brasil é uma ação tanto para quem visa ganho expressivo de patrimônio, podendo multiplicar seu capital em muitas vezes, e também para quem está olhando para bons dividendos numa lupa de médio a longo prazo. Segunda ação dessa lista, pessoal, as ações do Banco Itaú. O Itaú também está encaixado no setor bancário, também detém ali um oligopólio aqui no Brasil. Portanto, o oligopólio que o Itaú possui é diferente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é líder em crédito rural, ele controla o crédito agrícola aqui no Brasil, tá? O Itaú não, ele controla o crédito corporativo, ou seja, são os grandes empresários, grandes empresas que precisam do Itaú para poder operar. E por isso que, comparando com outros bancos, os outros incumbentes, o Itaú, mesmo num ano de dificuldade para inadimplência, taxa de juros elevadas, né? Ele continua com recorde de lucros e tem um ROI maior do que todos os outros bancos, na faixa de 20% ao ano. Por quê? Porque a carteira de crédito do Itaú é muito voltada para alta renda, então ele não tem muito risco de crédito, né? Seja Selic alta, seja Selic baixa, os ricos sempre vão ter dinheiro para honrar com seus pagamentos de empréstimos, né? Então o Itaú é muito forte nesse sentido. E perceba que, mesmo com essa alta recente na cotação, o dividendo do Itaú está muito bom e a perspectiva para 2026 é dele pagar um dividendo de 8 a 9% ao ano, pagando até mais, tá? Se de fato aí o banco pagar dividendo extraordinário, ele pode chegar a mais de 10% ao ano, mesmo com uma alta na cotação, hoje está chegando a quase R$36, eu ainda acho que o Itaú está barato. Eu vou falar isso aqui para vocês o porquê. Hoje, né, se você pegar ali, ó, o lucro do Itaú, ele tem lucrado por trimestre na faixa de 11,78 bilhões por trimestre, tá? Se a gente anualizar isso, ele está tendo um lucro anual projetivo de 47 bilhões por ano. Então, se eu pegar o valor de mercado atual do Itaú, que está na faixa ali, ó, de 406 bi, tá? Ele já está valendo mais que a Petrobras no curto prazo. 406 bilhões dividido aqui por 47 bi de lucro, temos um índice preço-lucro de 8,63 vezes, tá? Ele ainda, incrivelmente, está barato, porque a média do Itaú é ser precificado por uma faixa de mais ou menos 12 a 14 vezes lucro. Em mercados de alta, ele é cotado acima de 15 a 16 vezes. Então olha só como o Itaú pode estar barato. E a média dele é 12. Somente para o Itaú voltar à sua média histórica, até porque temos pares como BTG Pactual, negociando, né, a um PL de 11 a 12 vezes lucro. O Itaú está negociando a 8,6, né? No pior cenário, 9. Isso já daria um potencial de alta nas ações do Banco Itaú de quase 40%. Então, para o Itaú deixar de ser uma oportunidade, eu acredito que apenas acima dos R$40, tá? Até esse preço eu acho que o Itaú está muito barato. Não é à toa que hoje ele valeria facilmente na bolsa 500 bi, tá? Hoje, 500 bi em Itaú nos dá uma cotação média aproximada no banco ali de mais ou menos R$46. E 500 bi traria uma relação preço sobre lucro de 10 vezes. Aí ele já estaria mais precificado, se aproximando próximo da sua média sem tanta margem. Mas ele a 8 vezes, abaixo de 10 vezes, eu já acho sim uma oportunidade. E se o banco se mantiver nesse preço, tomara, tá? Que ele se mantenha, tomara que não suba, eu vou continuar comprando. E para mim, Itaú, até ali os R$38, pegando aqui um pouco minha carteira, pessoal, vocês podem ver que Banco do Brasil representa 48% e o Itaú representa 16,34%. É a terceira maior posição
da carteira do canal. E eu pretendo fazer com que ele vire a segunda, tá? Superando a BR Partners. Se ele se manter nesses preços de 34, 35 até 38 reais, eu vou aumentando posição na empresa. E se esse lucro continuar crescendo, então, até mesmo a 40, ele ainda estaria barato. E a perspectiva de dividendos, com lucro líquido na faixa de 47 bi, sem considerar extraordinários, supondo um payout na faixa de 65%, dividido pelo valor de mercado de 406 bilhões, ele pode ter um dividendo de 7,5% a 8% ao ano. Somando com o extraordinário, que ele costuma pagar na faixa de 2% relativa à sua reserva de capital, ele pode ter um provento de 9,5% ao ano na média, trazendo uma renda muito recorrente na carteira do canal. E eu pretendo fazer com que o Itaú supere mais de 1.000 ações. Eu posso pegar esses dividendos, se ele subir muito, eu posso comprar outras empresas, posso comprar Petrobras, posso comprar Banco do Brasil, né? E fazendo aí uma alocação muito inteligente. Então, perceba que o Itaú também é uma boa ação para se aposentar e uma boa ação aqui para valorização. Terceira ação dessa lista, pessoal, as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade é outra empresa aí que eu acho que está barata, tem potencial de alta e ainda por cima pode pagar excelentíssimos dividendos, tá? Pegando a perspectiva da BB Seguridade, ela pode pagar até mesmo mais que o Itaú, tá? Se nós considerarmos aqui, ó, um lucro na faixa de 8 bi, dividido por se a gente pegar 90% de payout, ela paga boa parte disso em dividendos, né? E se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado da BB Seguridade, que está na faixa de 44 bilhões de reais, temos um provento, ou seja, aqui pegando 7,2 bi em dividendos, eu falei errado, né? O valor de mercado da empresa é 66 bi. Então 7,4 dividido por 66 bi, 11,2% de dividend yield para a empresa. Perceba que é um bom dividendo, né? E a BB Seguridade também representa a carteira do canal. Quarta maior posição da carteira total, tá? E aí, esses dividendos sendo pagos, ela também possui um potencial de alta, fora que é uma seguradora, baixo penetrada, não tem risco de crédito como os bancos têm, tá? Traz ali um porto seguro para sua carteira, sem tanta volatilidade. Ela não tem muita volatilidade e, consequentemente, ela tem aí um índice PL baixo. Só para ela negociar na sua média de 12, ela precisaria subir aproximadamente 57%, tá? Denotando também que a BB Seguridade está barata e tem bons proventos para ser pago para o acionista. Agora, pessoal, quarta empresa e última aqui, que eu acho que pode trazer uma aposentadoria muito sustentável, as ações da Petrobras, pessoal. E a Petrobras eu possuo também na carteira do canal. Tenho 7% aqui na Petrobras. E hoje a empresa tem tanto um gatilho de trazer um potencial de alta expressivo nas ações e também bons dividendos para vocês, tá? Tanto com a margem equatorial, dobrando a capacidade de produção da empresa, dividendos na ordem de 12% a 13% ao ano, e somente para a ação ser reprecificada pelas suas médias já precisaria se valorizar mais de 100%. Então olha só que Petrobras é tanto uma oportunidade para quem quer alavancagem patrimonial e também bons dividendos. Se eu fosse fazer uma diversificação, tá? No caso aí lá da recomendação de compra ou de venda, eu teria as maiores posições em Banco do Brasil, Itaú, BB Seguridade e deixaria a Petrobras por último, até porque ela é mais cíclica, né? Então a gente coloca empresas cíclicas com uma porcentagem menor da carteira, porque se ela passar por um momento complicado, acho bem provável que o custo de extração da empresa é baixo, flutuação de preço do barril do petróleo não pode cair para sempre, mas mesmo assim, né? A gente gosta de se precaver para o dia de amanhã. Se ela passar por um momento complicado e cortar o dividendo, consequentemente temos outras ações aí nos pagando provento bom, né? Que a gente pode aproveitar essa empresa num cenário de baixa. Então eu faria essa divisão, deixaria as boas de qualidade de setores mais previsíveis com maior posição e a Petrobras uma menor posição. Se bem que o Banco do Brasil também é cíclico, né? Mas é uma ciclicidade controlável, até porque o banco ele pode ali fazer uma retração na carteira de crédito, né? Fazer ali um tipo de controle diferenciado. A Petrobras não controla o cenário macroeconômico como o Banco do Brasil. Se o banco está passando por uma alta da inadimplência relativa à soja, ele vai lá, corta o crédito para o produtor rural e enxuga essa inadimplência, volta à normalidade. Petrobras não, ela não tem esse poder de preço, né? Ela não pode chegar ali no barril do petróleo e fazer a commodity se desvalorizar ou valorizar. Ela não controla a narrativa. Então, ela fica muito dependente do cenário externo. Por isso que a gente tem que fazer ali um gerenciamento um pouco mais de perto, né? Tem que pôr na ponta do lápis. Eu não colocaria, pessoal, por proteção, tá? Eu não colocaria Petrobras como a maior posição da carteira, justamente por conta desse risco. A gente não sabe, pessoal, não temos o controle do futuro. As únicas empresas que a gente consegue mais ou menos controlar são as mais previsíveis, que a gente sabe que vão ali voltar, né,
As cíclicas podem durar 4, 5 anos. Quem comprou Petrobras em 2016 fez bom negócio, mas ela ficou em queda, tá? Para você conseguir esse retornão aí de mais de 1000%, você teve que amargar grandes prejuízos no curto prazo. Olha o que aconteceu com a empresa em 2016, 2015, ó, ficou aqui, pessoal, 4 anos patinando, tendo queda no lucro, queda na cotação, não pagando dividendos, então você tem que estar preparado para esses cenários. Mas o bom é que hoje a situação da Petrobras está muito mais confortável, né? Dívida líquida controlada, não tem mais uma intervenção política muito grande, a empresa tem um custo de extração muito mais baixo do que naquela época, então os riscos de se repetir aquele cenário é quase zero, mas existe, não podemos desconsiderar 100%. Então, por isso que a gente não coloca 100% da carteira em ações cíclicas, mas não deixa de tê-las, né? Porque elas são um grande multiplicador de capital no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei seu vídeo bacana, mas será que você tem algumas coisas aí que nos proporcione facilidade, traga um potencial de retorno mais elevado sem ter tanto risco? E para eu que estou começando agora? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E segundo fator, é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Se eu fosse aqui deduzir qual é o meu indicador preferido, é o do Graham, Lynch, né? E aqui a Magic Formula. O que eu mais não gosto, tá? Mas essa é minha opinião, é o do Bazin, porque o do Bazin acaba sendo bem ali complicado, porque você pode errar, perder muitas oportunidades e afins, não vou entrar aqui muito nesses detalhes. Mas é uma planilha excelente, tá? Preço teto projetivo e muitas oportunidades. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito o engajamento. E já comentem quais dessas 4 ações vocês possuem na carteira. Em particular, eu possuo todas: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, BB Seguridade e as ações da Petrobras. E pretendem aumentando posição nessas ações conforme os preços forem se tornando atrativos. Em particular, os aportes que eu tenho feito nessa carteira, eu estou tentando uma meta aí ambiciosa no Itaú, tá? Pretendo atingir aí até o ano que vem mais de 1000 ações do Banco Itaú a esses preços, né? Então hoje, por já ter acumulado uma posição relativamente boa, um aporte de 2, 3 mil, vamos supor, um exemplo, tá? Já não modificaria tanto o meu preço médio. Se eu for comprando aos poucos agora, vai ser melhor, porque eu posso ir garantindo vários preços, né? Quem sabe o Itaú volte a cair. Vamos estar na esperança disso, tá? Até porque, pessoal, comprar na alta ninguém merece, né? Chato, a gente paga caro. Gostamos de comprar quando tudo está na baixa. Traz muito mais rentabilidade no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!